Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de três FOFs base 10. O BCFF11, o XPSF11 e o KIZU11. Qual é o melhor FOF para se investir nesse próximo ano de 2024? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Como de costume, no final do vídeo vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem mostrado melhores indicadores e melhor desempenho. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir qual é o melhor FOF para se investir no momento. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Ao fazer esse comparativo, não estou incentivando você a comprar nenhum ativo. Estou lhe mostrando qual fundo tem apresentado melhores indicadores e a decisão de investir ou não cabe somente a você. Sempre eu aconselho você, ao decidir investir em um fundo imobiliário ou não, tenha calma, leia pacientemente o relatório gerencial, procure entender de uma maneira mais aprofundada como é que aquele fundo funciona, puxe o seu histórico para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixa aí nos comentários se você já investe em algum desses três FOFs que eu mencionei aqui. Então vamos começar aqui pelo BCFF11, pessoal. Faz pouco tempo que ele realizou um desdobramento e agora ele é um fundo de base 10. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 9,23. Podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,11%. E ele já pagou aqui em dividendos nos últimos 12 meses por cada cota o valor de 84 centavos. Podemos ver que ele também está com uma valorização um pouco superior aqui a 13% nos últimos 12 meses. E somente nesse mês de dezembro ele está subindo aqui quase 3%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, atualmente é os R$ 9,85. Mas como vimos aqui em cima, no momento ele está sendo negociado a R$ 9,23. Então sua cotação está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. E podemos ver que seu P sobre VP está de 0,94. Isso quer dizer que ele está com desconto aqui de 6%. Sempre lembrando para quem é iniciante em fundos imobiliários, sempre que o P sobre VP de um fundo ou um fiagro estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com deságio. Então ele está mais barato do que seria o seu preço justo. E o desconto está diretamente ligado ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui do BCFF11, já que ele está de 0,94, ele está com desconto de 6%. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro, também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,9 bilhão de reais. Ele conta aqui com 56 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 301 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,8 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi correspondente ao mês de dezembro, que ele pagou aqui 7 centavos por cada cota. E aqui nós podemos puxar um pouquinho o seu histórico de pagamentos em dividendos. Podemos ver que praticamente ele se manteve aí nos mesmos níveis, com respeito ao valor em dividendos, desde aqui de 2016 até agora 2023. Então não teve assim um aumento real, por assim dizer. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse FOF. Como eu mencionei, atualmente seu principal investimento é a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, porém ele também pode investir aqui em CRIs e outros investimentos da renda fixa. Ele é um fundo que teve início lá em janeiro de 2010, então é um dos fundos mais antigos sendo negociado na Bolsa de Valores. A sua gestão é feita pelo BTG Pactual. Com respeito às suas taxas de gestão e administração somadas, vai estar aqui em 1,25% ao ano e ele não realiza a cobrança de taxa de performance. Atualmente, o seu portfólio está dividido da seguinte maneira. Ele tem aqui 61 fundos imobiliários que ele investe, que é seu principal investimento, e ele também investe aqui em 17 CRIs. Aqui podemos ver os seus 20 principais investimentos. Então aqui tem fundos imobiliários e ao mesmo tempo tem CRIs, os que ele tem maior posição. Podemos ver que o BTCI11 atualmente é o fundo imobiliário que ele tem a maior exposição. Então podemos ver aqui ele tem algumas concentrações, exposição aqui superior a 5% do seu patrimônio. Aqui ao lado podemos ver o segmento dos fundos imobiliários que ele investe. Atualmente 49% são fundos imobiliários de papel e também seus investimentos em CRIs. 23% dos fundos que ele investe é do setor comercial, 12% logística,
5% shopping, 3% outros FOFs e 5% hotelaria. Aqui podemos ver que 85% de todo o seu patrimônio está investido nos FIIs. Ele tem aqui 13% em CRIs e 2% na renda fixa. E aqui ao lado nós podemos ver que a grande maioria dos seus CRIs, 78%, estão indexados ao índice IPCA e 18% está indexado ao índice CDI e 3% ao índice IGPM. E se você tiver curiosidade sobre todos os fundos que atualmente o BCFF11 ele investe, você pode vir aqui no site Status Invest, que ele mostra aqui de uma maneira mais abrangente todos os fundos que atualmente ele tem. Então aí vocês podem vir passando aqui, vocês vão ver o segmento de atuação desse fundo, o valor investido, a quantidade de cotas e o patrimônio líquido investido em cada um desses ativos. Como eu mencionei, ele tem aqui algumas concentrações, por exemplo, no BTCI11, 9,9% do seu PL, o IRI11, 6,7% do seu PL e o KNIP11, com 6,1% do seu PL. No total, somente em fundos imobiliários ele tem aqui o valor de 1,5 bilhão de reais investidos, o que corresponde a 73,49% de todo o seu patrimônio atual. O próximo fundo, pessoal, é o XPSF11, atualmente sendo negociado a R$ 8,35, com dividend yield de 10,88%, e já pagou nos últimos 12 meses por cada cota o valor de 91 centavos. Nos últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 10%, e somente esse mês de dezembro ele está se valorizando aqui quase 6%. Descendo aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 8,47, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 8,35. Então está bem próximo do que seria seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99, então isso quer dizer que está com 1% de desconto. Atualmente ele tem um patrimônio de 366 milhões de reais. Ele conta aqui com um caixa de 3,8 milhões, um pouco mais de 59 mil cotistas, uma liquidez média diária de 621 mil reais. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento pago foi de 7 centavos e meio, e aqui mais nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos aqui de 2020 para cá. Então ele se manteve também praticamente nos mesmos patamares, desse ano de 2020 até agora. Não tem muita oscilação. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse ativo. Então, seu principal investimento é a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, porém também pode investir aqui em LCIs, que é ativos da renda fixa, e CRIs. Ele é um fundo que teve início lá no mês 7 de 2019. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que sua gestão é feita pela XP Vista, ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e a taxa de performance é 20% sobre o que exceder o índice fixo. Aqui podemos ver o segmento dos fundos imobiliários que atualmente ele tem no seu portfólio. Então, 33% dos seus fundos imobiliários são do setor de papel, então são fundos de papel. Ele tem aqui 15% em escritórios e logística. Ele tem outras posições aqui em renda urbana, shopping, desenvolvimento híbrido. Aqui também podemos ver com respeito à sua alocação do seu patrimônio. Podemos ver que 88% do seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 11% em CRIs e 1% está aí em caixa. Aqui no site Status Invest vocês podem ver também todos os fundos que atualmente o XPSF11 ele tem em seu portfólio. Então podemos ver que ele tem algumas posições maiores aqui no CPTS11, com 6,5% do seu PL, tem o TGAR11 com 5,9%, o RBRL11 com 5,6% e o HBRH11 com 5,4%. E todo o restante aqui, e o MCCI11, que é um fundo de papel, com 5,2%. E todo o restante está aqui inferior a 5% do seu patrimônio líquido. Então aqui vocês podem vir passando para conhecer todos os fundos que atualmente o XPSF11 ele tem em seu portfólio. Somente em fundos imobiliários atualmente ele investe aqui o valor total de 318,6 milhões de reais, o que corresponde a 86,8% do seu patrimônio atual. Agora vamos falar sobre o último FOF, pessoal, o KIZU11. Atualmente sendo negociado a R$ 8,64, com dividend yield de 10,35% e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor em dividendos de 89 centavos. Nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 5,6% e somente nesse mês de dezembro ele está subindo aqui 6,2%. Se descermos aqui podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 8,78, mas como vimos aqui em cima está sendo negociado a R$ 8,64.
Então, muito próximo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99, então um desconto aí mínimo de 1%. Atualmente ele tem um patrimônio de 387 milhões de reais. Em caixa ele tem disponível 5,8 bilhões. Ele tem um pouco mais de 131 mil cotistas. Além disso, a liquidez média diária está de 974 mil reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 7,5 centavos por cada cota, o que correspondeu a um rendimento de 0,90% no mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. De um modo geral, se pegarmos aqui, ele está praticamente nos mesmos níveis, né? Ele não oscilou bastante. Se pegarmos aqui o total, então podemos ver que 2021 no total ele pagou aqui 80 centavos por cada cota no acumulado, 2022 89 centavos e até agora 2023 já pagou aqui 80 centavos. Então vamos ver se esse próximo pagamento aqui correspondente ao mês de dezembro ele consegue superar o ano de 2022. Aqui no seu último relatório de inicial podemos ver que sua gestão é feita pela Quilima. Ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá no mês de janeiro de 2021. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60% ao ano. Ele não realiza a cobrança de taxa de performance. Diferente dos outros fundos imobiliários que eu mencionei, o BCFF11 e o XPSF11, o KIZU11 ele não investe em CRIs. Podemos ver aqui que 97,5% de todo o seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aqui apenas 2,5% na renda fixa. Aqui nós podemos ver que ele faz a separação por setor, no caso dos fundos imobiliários que ele investe. Atualmente, suas maiores posições estão em fundos imobiliários de papel, que ele tem aqui 32,1%, em fundos de logística com 23,3%, em fundos de shopping com 13,1% e em fundos considerados híbridos com 10,4%. E aqui em cima vocês podem ver todos os fundos que atualmente ele tem. Então nota-se que os primeiros fundos que ele tem são todo fundo imobiliário de tijolo, o que é um ponto bastante positivo. E são esses fundos que ele tem aqui maiores exposições. Aqui podemos ver o PL, no caso patrimônio líquido investido em cada um deles. Então, diferente dos outros fundos que eu mencionei, ele aqui não passa de 4% do seu PL, o que é um ponto bastante positivo. Quanto mais diversificado nos fundos, melhor ainda, que traz assim uma maior segurança e minimiza bastante os riscos. Se você tiver interesse, você pode vir aqui também no site Status Invest. Você vai ver todos os fundos que atualmente KIZU11 ele tem. Então ele vai falar aqui o segmento, o valor investido, a quantidade de cotas e o patrimônio líquido investido em cada um deles. Aí você pode vir aqui passando para conhecer um pouquinho melhor. Somente em fundos imobiliários, no momento KIZU11 ele tem um patrimônio aqui investido de 385,1 milhões de reais. Agora, pessoal, vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Então, primeiramente, a questão de cotação. Então, o XPSF11 ele se destaca já que ele está custando um preço muito mais acessível para se começar a investir em algum desses FOFs de base 10. Em questão de dividend yield, o XPSF11 também se destaca, já que ele está com uma rentabilidade um pouco maior do que o KIZU11 e do BCFF11. Em questão de P sobre VP, o BCFF11 ele se destaca, já que ele está custando muito mais barato do que o XPSF11 e o KIZU11. Em questão de liquidez, o BCFF11 ele se destaca por ser um fundo muito maior, então ele tem uma liquidez muito maior também. Em questão de patrimônio também, em questão de caixa também. Então podemos ver que nesses três aspectos aqui, liquidez, patrimônio e caixa, juntamente com o número de cotistas, o BCFF11 ele se destaca. Em questão de gestão, as três, pelo menos na minha opinião, são medianas, né? Às vezes tem seus pontos positivos e pontos negativos. O que não tenho muito a falar é sobre a Quilima, já que ela faz pouco tempo. Então precisa aí ela mostrar o seu trabalho para ter uma opinião mais séria sobre ela. Em questão de taxa de administração, podemos ver que o KIZU11 destaca, cobrando a menor taxa entre esses três fundos. Em questão de taxa de performance, o BCFF11, junto com o KIZU11, se destaca por não realizar essa cobrança. Já o XPSF11 ele cobra aqui 20% sobre QCD, o índice Infix. Então, pessoal, esses são aí três boas opções de FOFs que atualmente a gente tem. E aí, na sua opinião, qual deles é melhor para se investir no momento? O BCFF11, o XPSF11 ou o KIZU11? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be